Ó, o negócio é o seguinte. Eu já vou começar esse vídeo da seguinte forma. Se vier outros engenheiros aqui conversando besteira, que não é assim que se dimensiona a viga, que não é assim que se faz cálculo, não sei o que. Exatamente, não é desse jeito mesmo não que faz cálculo não. Mas eu estou mostrando esse vídeo aqui para quem justamente não quer contratar um engenheiro na sua obra. Porque o cara que vai contratar um engenheiro não vai estar botando no YouTube qual é o tamanho da viga que você vai fazer, qual é o aço que você coloca na viga. Então isso aqui, meu irmão, se você vier conversar besteira, não precisa nem ficar aqui. Aqui eu estou mostrando um vídeo para um pedreiro que pegou uma obra e o dono da obra não quer contratar um engenheiro e é direito dele não querer contratar um engenheiro. Então aqui é para facilitar a vida do pedreiro. O objetivo desses vídeos aqui é essa. Então vamos lá. Qual é o tamanho do aço, qual é o tamanho da viga e qual aço eu devo utilizar em uma construção, né? Então vamos lá, existem alguns critérios de pré-dimensionamento, que não é dimensionamento, que você pode utilizar, você que é pedreiro ou mestre de obras, para tentar dimensionar aí, com uma certa proximidade aí, qual vai ser a viga utilizada quando você não tem um engenheiro à disposição para calcular a estrutura que você está trabalhando, certo? A gente vai usar aqui como exemplo um modelo padrão aí de construção, laje treliçada, certo? Com enchimento de isopor, de EPS. E a gente vai considerar aqui painéis de lajes com 5x5 inicialmente. Depois a gente vai testar um vão diferente e a gente vai ver a diferença que dá na viga, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar encontrar um padrão para fazer uma determinação de altura da viga em função do vão. Qual é sempre o cálculozinho que você tem que fazer para tentar determinar a altura da viga? É o vão dividido por 10. Você vai pegar o vão, transformar em centímetros e dividir por 10. Esse, em média, é o cálculo médio aí que você vai ter de altura de seção da sua viga. Então, nesse caso, você tem um vão de 5 metros. Ah, só um detalhe, tá? Aqui eu estou considerando duas lajes lá, tá? Eu vou dimensionar essa viga do meio aqui, beleza? E eu estou considerando que essa viga aqui ainda tem uma carga de alvenaria aqui em cima. Uma parede de 3 metros, com alvenaria de 9 por 19 por 19, rebocada em ambos os lados e com 3 metros de altura, beleza? Então, essa viga que eu vou te mostrar aqui, esse modelo padrão de viga, ele serve, digamos assim, para uma situação mais carregada. As lajes, 200 kg por metro quadrado, mais 150 kg por metro quadrado de carga de revestimento. É uma laje que, com sobra, você consegue utilizar aí para lajes comuns de casas, apartamentos, sobrados, etc. Certo? Então, vamos lá. Como é que você vai determinar a altura da viga? O vão dividido por 10. Nesse caso aqui, a gente tem um vão de 5 metros. Lembrando, a gente está calculando essa viga do meio aqui, ó, que é a viga mais carregada, que pega duas lajes e parede, beleza? 5 metros, 500 centímetros. Eu vou pegar esse 500 dividir por 10, 50 centímetros. Essa aqui vai ser a altura da sua viga, beleza? Então, não tem muita dificuldade. Um pré-dimensionamento, caso você não tenha um engenheiro para calcular a sua estrutura, é essa aqui. 50 centímetros a altura da sua viga. Lembrando que esses 50 centímetros é contando já a laje, então não vai ser 50 centímetros mais a laje. Eu já estou considerando que a laje faz parte da viga. Então, se a laje tiver 15 centímetros, vai ser 30 centímetros, 35 centímetros que vai ficar abaixo da laje e os outros 15 centímetros vai ficar embutido na laje, certo? Vamos agora tentar fazer um pré-dimensionamento do aço. Ó, vamos lá, aço é mais complicado do que pré-dimensionar seção, porque a seção da viga ela tem uma certa linearidade em relação ao vão. Já o cálculo do aço, ele não é tão simples assim, não é tão linear. Então você não consegue criar um padrão, um cálculozinho simples desse aqui, para você determinar o aço, tá? Lembrando que a gente está calculando essa viga do meio aqui, que é a viga mais carregada de todas aqui, certo? Então, o que eu vou fazer para determinar o aço é dar um modelo padrão, que na maioria dos casos você vai utilizar esse aço para vãos de 5 metros, quando você tem lajes em duas direções e uma carga de parede. Então vamos lá, qual é o aço padrão que resolve esse seu problema aí? Como eu disse, uma viga de 50 centímetros, a base. Eu sempre trabalho com bases de 15 centímetros, muito raramente com bases de 12. Eu não gosto de trabalhar com vigas de base de 12. Eu sempre trabalho com 15 e a altura vai ser determinada pelo aquele cálculozinho de L sobre 100. Qual é o aço que você pode utilizar nessa situação? Você utilizaria 3 barras de 12,5 ou de meia polegada, como muita gente chama, né, os mais antigos na construção, de ponta a ponta com ganchos de 20 centímetros. Vamos lá, como é que você vai distribuir essa armadura inferior? Você vai colocar 2 na primeira camada, que seria 1C, primeira camada, e mais uma barra na segunda camada, que seria a camada 2C. Por que eu não coloco a terceira barra aqui? Eu não coloco a terceira barra aqui, porque como a barra de 1 polegada ela é um pouco grossa,
Se eu colocar uma barra aqui, pode atrapalhar um pouco o concreto passar por entre as barras. Então eu sempre gosto de deixar algo em torno de 3 centímetros entre as barras, caso você vá trabalhar com a brita 1 ou a brita 19, que geralmente é a que você trabalha na imensa maioria das obras. Você até poderia colocar aqui, ainda passaria, mas ficaria um pouquinho apertado. Então eu prefiro colocar aqui em cima na segunda camada, e aí eu tenho mais facilidade para que o concreto passe e não fique nenhuma brita presa, causando bicheira ou ninho de concretagem aqui embaixo. Então, deixa sempre 3 centímetros. Na obra você testa, você bota a terceira barra embaixo. Se ficar um pouquinho abaixo de 3 centímetros, eu já jogo para cima. Eu não gosto de deixar menos de 3 centímetros. E em cima, a armadura superior, você vai trabalhar com 3 barras de 8. Veja que as 3 barras de 8 eu consegui colocar numa camada só, porque quando é uma barra mais fina, aqui eu tenho mais de 3 centímetros entre as barras para o concreto poder passar. Então é bem mais tranquilo. Estribo não tem segredo, barra de 5.0 a cada 20 centímetros. Não tem muito o que inventar aqui, certo? Aí estribo não tem muita discussão. 5.0 a cada 20 centímetros. Existe uma outra configuração de armação? Existe. Você pode substituir essas barras por bitolas diferentes. Por exemplo, em vez de eu colocar aqui 3 barras de 8, eu posso colocar, por exemplo, 2 barras de 10. E aqui, em vez de colocar 3 barras de 12.5, eu posso colocar 4 barras de 10. Aí vai de você observar na sua região como sai mais barato. A regra é, quanto maior a barra, mais barato sai o aço por quilo. Obviamente que uma barra de 12.5 é mais cara do que uma barra de 10. Mas quando você vai fazer essa conta, em vez de colocar 3 barras de 12.5, você colocar 4 barras de 10, às vezes sai mais barato você comprar a barra de 12.5, você tem que comprar menos barras. Isso aí você tendo um pouquinho de boa vontade, querendo trazer um pouco de economia para o dono da sua obra, você consegue aí ver o que é que sai mais barato nas duas configurações. Estribo a mesma coisa, barra de 5.0 a cada 20 centímetros, 4 barras de 10, veja que aqui eu consegui colocar 3 numa mesma camada, porque a barra de 10 é menor. Então fica mais de 3 centímetros aqui entre uma barra e outra. Mas eu coloquei a quarta barra de 10 centímetros em cima. Por quê? Porque se eu fosse distribuir ela aqui embaixo, ia ficar um espaçamento muito pequeno. Então, e aqui em cima, 2 barras de 10, obviamente, na mesma camada. Veja, isso aqui são 2 modelos de viga que você vai conseguir resolver seu problema, tanto de ruptura, ou seja, a viga não vai romper, tanto de deformação, sua viga não vai deformar excessivamente, tanto para as alvenarias, quanto para a sensibilidade visual, ou seja, para não ficar aquela casa feia com o aspecto de que vai cair, que é aquela casa com a laje bem deformada. Vamos para um segundo modelo, que é um modelo com um vão um pouco menor, para a gente sentir as diferenças que a gente vê na seção e na armadura. Eu mantive aqui o mesmo vão, 5 metros, e aqui eu coloquei um vão de 4 metros. Como é que a gente vai determinar a altura? L sobre 10. 4 metros é igual a 400 centímetros, dividido por 10 eu vou ter uma viga aí de 40 centímetros. 40 centímetros. Mais uma vez, existe um método fácil de pré-dimensionar aço? Não, não tem. Eu queria muito que tivesse um método fácil de dimensionar aço. Quem queria está aqui. Mas não existe esse método de pré-dimensionamento. Então, pelo menos eu não conheço. Então eu prefiro mandar um padrão para vocês utilizarem aí na obra de vocês. Padrão de viga para essa situação. Viga de 40 centímetros, base de 15. Como eu já disse, o mínimo que eu trabalho é com 12, mas eu não gosto, prefiro trabalhar com 15. 2 barras de 8.0 em cima e 2 barras de 10.0 embaixo. Todas na única camada, obviamente, né? Até porque não tem como você colocar em 2 camadas apenas 2 barras. Veja a diferença que traz no aço quando você sai de um vão de 5 metros para um vão de 4. Aqui eram 2 barras de 10, se eu não me engano, né? E aqui eram 4 barras de 10. Então você reduziu aí, digamos aí, a menos da metade da quantidade de aço, reduzindo apenas em 25% o tamanho do vão, para você ver que não é algo tão linear. E estribo a mesma coisa, 5.0 a cada 20 centímetros. Não tem muito para onde correr, estribo não tem muito segredo. O que é que eu posso dizer mais aqui? Alguns detalhes. Vamos lá, isso aqui ajuda vocês quando você está trabalhando numa obra que o engenheiro não quer contratar, que o dono não quer contratar um engenheiro. Então você usa esse modelo de viga aqui. Aí vamos lá, você vai fazer isso viga por viga? Aí não, meu velho. Você é mestre de obra, você é pedreiro, você não é engenheiro. Você vai usar esse modelo de viga aqui para todas as vigas que tenham vãos de 5 metros. Ah, mas essa viga aqui ela é menos carregada. Não importa, você vai usar esse mesmo modelo de viga em todas as vigas que tenham vãos de 5 metros. Mesmo essas vigas de borda que tem menos carregamento. Se o dono da obra quer que você faça viga por viga, você vai dizer, contrata um engenheiro. Engenheiro é quem vai calcular a viga por viga. Essa é a vantagem de você ter um engenheiro na sua obra. Cada viga vai ter uma armação e uma seção específica para trazer economia.
e facilidade na execução. Então não vá na onda não, de querer calcular viga por viga, senão você não vai terminar nunca, você vai se confundir na obra. Pegue a seção mais armada e a viga de maior seção e mais armada e jogue em todas as vigas. Se ele quiser economizar, se ele quiser otimizar, aí você manda ele contratar um engenheiro. Nesse caso aqui, ó, o que é que você vai fazer? Nesse caso que eu tenho um vão de 4 metros e um vão de 5. Aqui você vai utilizar o pré-dimensionamento de 4 metros, que foi essa que eu lhe mostrei. E nesse vão aqui você vai utilizar o pré-dimensionamento de 5 metros, que foi essa aqui que eu lhe mostrei. Eu espero que isso tenha ajudado vocês aí nessas obras. Olha, 85% das obras no Brasil não tem acompanhamento de engenheiro. Isso é o fato. É assim, foi assim, é assim e vai ser assim por longos anos ainda. Então não adianta a gente querer criar um mundo ideal, sendo que o mundo real é muito distante do ideal. As obras são sem engenheiro. E é assim, e pronto. Não tem muito o que fazer. Por mais que você queira conscientizar a população, muitas pessoas vão construir sem engenheiro. O que eu faço aqui é disseminar conhecimento. Não adianta, conhecimento não se esconde, conhecimento se passa. E se alguém vai passar, eu quero ser essa pessoa. Então, se esse conteúdo lhe ajudou em alguma coisa, vai facilitar a sua vida em obra, eu peço que você curta e se inscreva aí, curta o vídeo e se inscreva no canal. Esses meus vídeos, eles são para pedreiros e mestres de obra. Eles não são para engenheiros, os engenheiros não precisam desses vídeos. Então, tudo que eu faço aqui é pensando no pedreiro e no mestre de obra. Então, se esse vídeo te ajudou, se viu como orientação, vai facilitar a tua vida em obra, eu só peço que você curta e se inscreva no canal, beleza?